Meus amados, a paz do Senhor Jesus, esse é o terceiro vídeo sobre o tema Porque Muitos Se Perderão. Assista o primeiro vídeo, o segundo vídeo, para você entender esse terceiro. Antes de dar continuidade, peço aos irmãos, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas venham ao conhecimento dessa verdade. Quero aqui fazer uma breve oração para nós continuarmos, amém? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez vamos fazer menção da poderosa palavra do Senhor. Que Teu Espírito venha me usar como canal de bênção. Que o Espírito do Senhor venha iluminar nossa mente, iluminar a mente de todos aqueles que estão ouvindo e assistindo esse vídeo nesse momento, quebrando as cadeias do entendimento, atirando as escamas dos olhos, comichões dos ouvidos, destruindo as fortalezas que lutam 24 horas para afastar o homem mais e mais da presença do Senhor, para que não venha ao conhecimento desta verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E assim, Senhor, possa entrar na eternidade preparada para todos que crê, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia rapidamente. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12 está escrito: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 3 pontos aqui nesse versículo. Portanto, como por um homem, Paulo está se referindo a que homem? Adão e Eva. Foi o primeiro homem criado na terra, Adão, e depois Eva, a sua esposa. Por eles entraram o pecado no mundo. Aqui nós vemos o texto dizendo, entrou o pecado no mundo. E qual foi a consequência do pecado? A morte. Primeira, espiritual, e segunda, morte física, pois o homem, por fazer parte do reino de glória do Senhor, vivia ali no jardim do Éden, esse mundo é um paraíso, participava ali da árvore da vida, que dava a vida eterna. Mas entrou o pecado, e pelo pecado, a consequência, que é a morte, porque tudo que nós fazemos em relacionado à desobediência às coisas de Deus, existe uma consequência. Então, entrou o pecado, e pelo pecado, a morte. Morte espiritual, e depois morte física. Vamos ler Hebreus, capítulo 9, o versículo 27. Hebreus 9, 27 está escrito: E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Por causa do pecado, o homem está ordenado a morrer uma vez. Observe que aqui não está dizendo aqui, e todos os homens estão ordenados a morrer uma vez. Não, está dizendo aqui, e os homens estão ordenados a morrer uma vez. Porque nem todos provarão a morte, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, quando o Senhor vier para arrebatar sua igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17, eles não provarão a morte. Aqueles que estão vivos em Cristo, vivos fisicamente e vivos espiritualmente, aguardando a vinda do Senhor, serão transformados juntamente com aqueles que ressuscitarão primeiro e subirão aos céus a encontrar o Senhor nos ares. Então, por isso que está escrito, e aos homens está ordenado morrerem uma vez, e não a todos os homens está ordenado morrer uma vez, por conta disso, amém? Então, nós vemos também em Gênesis, capítulo 3, o versículo 19, a consequência do pecado. Vamos ler 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto é pó, e em pó te tornará. Isso foi a consequência do pecado. E existe uma consequência maior ainda, que nós só vamos nos livrar se nós não recebemos, não se arrependemos do nossos pecados e não entregar a nossa vida para Cristo. E qual é essa consequência maior? É a morte eterna. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 20. Vamos ler o versículo 13 de Apocalipse 20. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15.
e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O nome não está no livro da vida porque a pessoa ainda não entregou sua vida para Cristo, não se arrependeu dos seus pecados. Quando nós já se arrependemos pela pregação do Evangelho, entregamos a nossa vida para Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida. E no dia do juízo, o nosso nome estará lá. O nosso nome estará no livro da vida. Então, aquele que tiver com o seu nome no livro da vida não será condenado, mas passará a viver eternamente com o nosso Deus. Então, a segunda morte é a consequência de entrar o pecado no mundo através dos nossos primeiros pais. Por isso que Cristo veio, para abolir a morte, para que todos aqueles que nele crê, não aconteça isso, ou seja, sofra a segunda morte, mas vive eternamente e ressuscite quando ele vier sobre as nuvens do céu. Então, isso é a consequência do pecado. Mas Deus mudou isso através do seu Filho. Vamos ler. O pecado, ele trouxe a separação da humanidade de Deus. Como está escrito aqui em Romanos, capítulo 3, o versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos pecaram, uma vez que todos nós somos descendentes de Abraão, de Adão e Eva. O pecado entrou através deles, então toda a humanidade descende de Adão e Eva. Por isso, portanto, porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, ou seja, por isso que todos os homens morrem. Por isso que todos os seres humanos voltam para o pó, está voltando para o pó, por causa do pecado de Adão e Eva, nossos primeiros pais. E a morte passou a todos os homens, todas as gerações. Então por isso que Cristo teve que morrer, perfeito, para trazer a regeneração de todas as coisas. Tudo será regenerado para aqueles que creem, Jesus entregar sua vida, se arrepender dos seus pecados, porque Deus nos reconciliou. Vamos ler um texto aqui, capítulo 5. Observe, o capítulo 5, versículo 8, está escrito de Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Deus provou o seu amor. E o amor, quando é provado, é quando se faz algo. Esse é o amor verdadeiro. Deus provou o seu amor, enviou seu Filho e morreu por mim e por você. E qual é o propósito da morte de Cristo? Vamos ver o versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, a humanidade se tornou inimigo de Deus. Por isso que Deus enviou seu Filho para trazer essa reconciliação e passar a ter paz entre Deus e a sua criatura, o homem, vivendo junto eternamente. Porque o pecado rompeu esta comunhão no Jardim do Éden. Mas Cristo veio e reconciliou. Claro é que você tem que receber essa graça, se arrependendo dos seus pecados e vivendo em novidade de vida. Então observe, vamos ler, continuar lendo o versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, a ira de Deus que cairá sobre todos os pecadores que não se arrependeram. Através do sangue de Cristo nós fomos justificados. Se nós se arrepender e entregar nossa vida para Cristo, nós recebemos esta graça, sendo justificado, considerado diante de Deus como justo, porque fomos purificados pelo sangue puro do seu Filho. É só através do Filho que nós podemos ser justificados. Nada pode te salvar além de Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque Ele foi o único homem perfeito que pisou na terra, sem nenhum pecado, para poder fazer mediação entre Deus e a humanidade. Então nada nesta terra, nos céus e na terra, pode salvar o homem além do sacrifício do seu Filho Jesus. Vamos continuar lendo aqui o versículo 10. O versículo 10, isso mesmo. Muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós vamos ser salvos pela vida do Senhor, pelo Senhor Jesus. Se nós já tendo sido, se nós já fomos reconciliados, porque precisa dessa reconciliação, dessa união novamente, de você ser incestado na videira, da gente ser incestado novamente, ou seja, através do arrependimento, do abandono do pecado, vivendo em Cristo, cumprindo o seu mandamento, vivendo fiel em santidade, em santificação até a sua vinda. Versículo 11.
E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Meu querido, não importa o que você fez, não importa se você matou, se você roubou, se você está no crime, não importa o seu passado, mas se você que ouve, assiste esse vídeo, está assistindo essa mensagem, se arrepender dos seus pecados, todos eles já foram apagados pelo Senhor Jesus. Você só precisa receber esta graça. Olha o versículo 17 do capítulo 5 de Romanos. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A morte entrou e reinou na humanidade por um só, que foi Adão, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, veio e reconciliou o mundo com o Criador através do seu sangue. Mas como está escrito no versículo 17 aqui, mas os que recebem a abundância da graça, mas aos que recebem a abundância da graça. O que significa isso, Marcelo? Eu tenho que receber. É necessário eu ouvir e receber. Ou seja, quando que eu recebo? Quando a mensagem entra no meu coração, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida para Cristo, vivendo em novidade de vida, em obediência à sua palavra. Receba a graça do Senhor Jesus, porque você já foi reconciliado. Basta você, neste momento, somente você entender isso, se arrepender dessa vida de pecado que você vive e entregar a tua vida para o Senhor Jesus. Descer nas águas no tempo determinado, no tempo certo, através de ensino da palavra de Deus, através de aconselhamento pela palavra de Deus, se preparar para o batismo, ser sepultado o velho homem e continuar vivendo em Cristo em novidade de vida até a vinda dele. Receba a abundância da graça. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa se você matou, roubou, destruiu, não importa a tua vida. Se você se arrepende neste momento, crê no Evangelho de Cristo, que Ele já morreu e ressuscitou, já pagou o preço, entrega a tua vida para Ele. Ore a Ele, confesse os teus pecados a Ele e vive em novidade de vida. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês.